Fala galerinha top da balada, belezinha? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e hoje a gente vai falar sobre movimento uniforme, né? É muito importante essa parte da física, da cinemática da física e a gente vai iniciar aqui para você entender o movimento uniforme. Vou te dar manhas, dicas, ideias muito legais e depois vão vir umas sequências de exercícios para você conseguir ficar cada vez mais top, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro, o que é um movimento uniforme? Essa palavra uniforme tem a ver com o valor da velocidade ser constante, tá? Então, uniforme é constante. Então significa assim, ó, o movimento uniforme é o movimento onde, quando a gente coloca assim, módulo da velocidade, isso é uma notação em física, né? O módulo da velocidade está dizendo o valor. Tá? Valor. Módulo da velocidade é valor da velocidade. Significa que o valor da velocidade ele é o quê? Ele é constante. Não muda. É sempre o mesmo. Ah, tá. Então eu coloquei aqui, ó, que módulo da velocidade do vetor velocidade é valor da velocidade, tá? Só para vocês lembrarem disso, tá bom? E aqui eu coloquei duas situações para vocês verem. Duas situações em que o movimento é uniforme. Você pode ter um movimento uniforme nessa primeira situação. Eu coloquei um carrinho aqui, ó, a 72 km por hora, e ele continua a 72 km por hora, e continua a 72 km por hora, a 72 km por hora. Tá vendo aqui o valor da velocidade não mudou? Movimento uniforme. Quer ver um outro movimento uniforme? Eu coloquei aqui, ó, um carrinho fazendo curva. Olha só. O carrinho, nessa situação, tá? Em que o carrinho está fazendo curva com a velocidade 72 km por hora, 72 km por hora, 72 km por hora, 72 km por hora, significa que o valor da velocidade não mudou. E eu estou dizendo, então, que a gente tem duas situações de movimento uniforme. Mas olha que interessante, a gente tem um movimento uniforme em linha reta, movimento uniforme, ele pode fazer curva com movimento uniforme. Interessante, né? Então, o movimento uniforme é esse, tá? O valor da velocidade permanece o mesmo. E aí a gente tem aqui o gráfico, né, da velocidade por tempo, nessa questão que eu inventei aqui, né, em que eu tanto faz para o primeiro carrinho, né, ou para o segundo carrinho, o gráfico vai ser o mesmo. Olha que interessante. Não é porque está fazendo a curva aqui que o gráfico vai ser diferente, porque o gráfico que eu estou fazendo aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo. Pessoal, nas duas situações, na primeira e na segunda situação, a velocidade mudou? Ao longo do tempo, vocês conseguiram ver a velocidade mudando? Não, vocês não viram a velocidade mudando. A velocidade permaneceu a mesma, ó, do início ao fim. Do início ao fim, 72. Então, se a gente fosse analisar o gráfico tanto para a primeira quanto para a segunda situação, o gráfico seria assim, ó, 72 km por hora, uma linha contínua, paralela ao eixo dos tempos, ó. A esse eixo aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque a velocidade não muda, independente do tempo que você estiver analisando, a velocidade vai permanecer a mesma para as duas situações. Olha que legal, interessante isso, né? Galera, além disso, eu vou mostrar para vocês agora o triângulo mágico. Professor, que diacho é triângulo mágico? O triângulo mágico, ele vai ser usado para a gente poder trabalhar com as situações de velocidade constante, tá? De valor, quando o valor da velocidade é constante, beleza? Então, nessas situações, a gente vai fazer assim, ó. Faz um triangulinho, coloca D, V e T. Tá? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Triângulo mágico, tá? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Se o movimento da questão for um movimento uniforme, tá? E você quiser descobrir a distância, então você vai tampar a distância aqui, ó. Então a distância é velocidade vezes o tempo. Ah, então vou colocar aqui então, ó. A distância, ela vai ser igual então a velocidade multiplicado pelo tempo. Nossa, legal. Professor, e se eu quisesse descobrir quem é a velocidade? Ah, tá. O movimento é uniforme, tá? Esse triângulo mágico é com movimento uniforme. Ah, você quer descobrir a velocidade? Então tampa a velocidade. A velocidade vai ser a distância dividido pelo tempo. Ah, que legal, professor. Então, vou colocar aqui, ó. A velocidade, ela vai ser a distância dividido pelo tempo. Professor, e se eu quisesse descobrir o tempo?
O movimento é uniforme? É, uniforme. Ah, tá. Se o movimento for uniforme, então a gente vai aqui, ó, tampar o tempo. O tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. Ah, então vamos lá aqui, ó. Então o tempo, ele vai ser a distância dividido pela velocidade. Nossa, professor, que massa! Gostei da ideia. Pois é. Então agora eu vou te mostrar, então isso aqui é a primeira parte. Agora eu vou mostrar para você uma outra ideia também de movimento uniforme, tá? Antes de a gente começar a iniciar as questões. Então agora eu vou mostrar para vocês a função horária da posição, né? Essa aqui é a função horária da posição para o movimento uniforme, né? É o só sorvete, tá? O que é o S? O S é a posição final. O S0 a gente chama de posição inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo, tá? Professor, mas para que serve essa fórmula? E o que é posição, né? Vamos lá. Posição, pessoal, é onde o cara está. Imagina como se fosse uma régua, tá? Uma régua. Então, quando, por exemplo, vamos imaginar a situação aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui umas plaquinhas de estradas, quilômetro 20, quilômetro 30, quilômetro 40, quem já viajou ou passou por aí já viu essas placazinhas, né? Quilômetro 20 e tal. O que essas placazinhas vão indicar para a gente nesse exercício? Elas vão indicar a posição desse carro. Por exemplo, esse carro aqui está com uma velocidade de 10 km por hora para a direita, tranquilo? E ele está numa placa, nesse exato momento, numa placa no quilômetro 20. Significa então que ele andou 20 quilômetros? O que vocês acham? A resposta é não, não significa. Não, não. Significa só que ele está no quilômetro 20. Como se fosse uma régua, ele está no 20 aqui, tá bom? No 20, beleza. Massa. Aí, olha só, vamos pensar o seguinte, pessoal. Se cada hora ele anda 10 quilômetros, porque quando a gente fala 10 quilômetros por hora, sendo o movimento uniforme, lembrando que o uniforme é o valor da velocidade, ele é constante durante todo o exercício. Se para cada hora ele anda 10 quilômetros, né? E ele está na placa quilômetro 20, sabendo que as placas estão aumentando para a direita, certo? Ele está na placa quilômetro 20. Uma hora depois, ele vai estar em que placa? Adivinha, pessoal? Se cada hora ele anda 10 quilômetros, vou até colocar aqui a informação. A cada uma hora, o carrinho andou 10 quilômetros. Tá? Se ele está na placa quilômetro 20, uma hora depois ele vai estar para que placa? Na placa quilômetro 30. Isso mesmo, pessoal, porque se ele estava na quilômetro 20 e cada hora ele anda 10 quilômetros, ó, 20 mais 10 dá 30. E aí ele chega exatamente nessa placa aqui. Ah, tá. Entendi, tá? E ele continua aí, pessoal, com a mesma velocidade, porque o valor da velocidade aqui, ele é constante, ele não muda não, tá? É o mesmo valor, 10 km por hora. Tá bom. Aí vamos lá, de novo, hein, pessoal? De novo, ó. A cada hora ele anda 10 quilômetros. Ele tá na placa quilômetro 30. Sabendo que para cá, para a direita, né, as placas aumentam o valor. Se a cada hora anda 10 quilômetros, passando uma hora a partir daqui dessa posição, uma hora ele vai para qual placa? Bom, se ele está na quilômetro 30 e ele vai andar mais 10 quilômetros, porque passou uma hora, 30 mais 10 dá 40. E aí ele chega na placa quilômetro 40. Nossa, legal, professor. Tá, e aí? E aí, pessoal? Que eu vou mostrar para vocês o seguinte, que essa formulazinha aqui, ele vai me ajudar a saber em que placas esse carro vai estar, porque as placas são as posições. Cada placa aqui é uma posição, tá? Que é a posição inicial dele, tá? Ele iniciou na quilômetro 20. Ah, tá. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou achar a fórmula, a função horária da posição, tá? E quando eu falo a função horária da posição, eu preciso deixar na fórmula o S e o T. Esses ficam, tá? Porque é uma formulazinha, E quem que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar no lugar
da posição inicial e da velocidade os respectivos valores. Quem é a posição inicial, que velocidade ele está, tudo bem? Beleza. Lembrando, pessoal, que assim, ó, tá vendo que as placas, ó, quilômetro 20, quilômetro 30, quilômetro 40, depois vai ter quilômetro 50, as placas estão aumentando, né? E para a direita, né? Significa que existe um referencial positivo para a direita. Então, eu vou colocar aqui, ó, porque na física a gente usa muito referencial. Então, nesse caso, ó, tudo que está para a direita, ela é o quê? É positivo, tá? Tudo que está para a direita vai ser positivo, tá bom? É o referencial que está adotado aqui, a gente está vendo as placas aumentando. E eu vou fazer o seguinte, então no lugar do S0 e do V, eu vou saber quem são eles, eu vou colocar o resultado, e o S e o T a gente deixa, tá? Vai ser uma formulinha. Então vamos começar então, ó. S, ó lá, posição final é igual. Quem é a posição inicial, pessoal? A posição inicial é a placa que ele está. Ele não está no 20? Quilômetro 20? Então a posição inicial é o 20, ó. 20. Mais velocidade. Qual é o valor da velocidade? 10. Essa velocidade é mais 10 ou menos 10? É porque quando a gente fala mais 10 ou menos 10, vai depender do referencial que a gente está adotando. No caso aqui, como as placas estão aumentando, tá vendo? Ó? As placas estão aumentando, significa que o meu referencial para a direita ele é o quê? Ele é positivo. E se ele é positivo, significa que se o vetor velocidade está para a direita também, significa que essa velocidade ela é positiva, tá? Porque está indo a favor do referencial. Então, vou colocar mais 10 de velocidade, ó, mais 10 vezes o tempo. Pessoal, isso aí que eu fiz aí, você não vai acreditar. Isso é uma formulinha, é a função horária da posição. Ah, é mesmo? Uhum. E essa função horária da posição, ela vai descrever para mim a posição do móvel em determinados tempos que eu quiser. Ah, tá. Por exemplo, pessoal, vamos imaginar que eu chegue para você e fale assim, nossa, eu queria saber no tempo zero. No tempo zero, onde é que o móvel está? O tempo zero é o início de tudo, né? O tempo zero é o início. O tempo zero não tá aqui na placa quilômetro 20? Ele tá aqui, ó. Não é isso? Se a gente jogar no lugar do T zero, olha o que vai dar. 10 vezes zero dá quanto? Zero. 0 mais 20? 20. Ó. Ele está na placa 20, realmente, no tempo zero. E é verdade. Então, ó, a gente percebeu então ó, que no tempo zero, o S deu 20. 20 quilômetros. Significa que no tempo zero, a placa que ele vai estar é na quilômetro 20. A fórmula me mostrou. A fórmula está mostrando para mim a verdade do que está acontecendo aqui. Ah, tá. Por exemplo, vamos imaginar que passou uma hora. Uma hora. Eu tinha mostrado para vocês que quando passou uma hora, ele veio para essa placa aqui, não foi? Uma hora depois, ele estava em que placa? Na quilômetro 30. E eu vou colocar assim, não, vamos imaginar que eu substitua o T aqui por 1. Beleza? 10 vezes 1 dá quanto? 10. 10 mais 20? 30. Eita! Tá dando exatamente aqui, ó. 30 quilômetros. Caraca! Então, ó, vou colocar aqui, ó. Quando o tempo for uma hora, a posição final, ó, 10 vezes 1, 10 mais 20, 30. A gente já sabia. A gente sabia porque eu tinha mostrado já para você, mas eu vou colocar aqui, ó, a formulinha da posição, da função horária da posição, está mostrando para mim o que está acontecendo. Caraca, que legal. Vamos agora para o tempo 2 horas. Ó, no tempo 2 horas, vamos ver o que vai acontecer com a posição. Pessoal, 2 horas depois, ó, 2 horas depois, lembra que 1 hora depois foi para cá, mais 1 hora ele veio para cá. Você lembra? A gente tinha feito isso. Mas finge que a gente não saiba, é só você substituir, ó, no lugar do T, você vai colocar 2, 2 vezes 10, 20, 20 mais 20, 40. Ele está aqui 2 horas depois do início. Eita, 2 horas depois do início, ele está aqui na quilômetro 40. E é verdade, olha, deu certinho, né? 10 vezes 2, 20 mais 20, 40 quilômetros. Ou seja, significa que essa função horária da posição,
ela me ajuda a descobrir em que posição, em que placa o carro vai estar em determinado tempo. Ah, que interessante ela. Tudo bem aí, pessoal? Massa. Beleza, sabendo disso, pessoal, eu vou falar um pouquinho também para vocês sobre o movimento progressivo e retrógrado, né? O que é o movimento progressivo e o que é o movimento retrógrado. E eu já vou explicar aqui, ó, o movimento progressivo, quando a questão fala, isso é progressivo ou é retrógrado, deve ser só analisar o seguinte, ó. Eu coloquei uma primeira situação, assim, ó, um exemplo, né? Ele está na placa 20 metros, tá? Aí depois tem a placa 40 metros, depois a placa 60 metros. Esse carrinho está indo no sentido das placas, de aumentar os valores das placas, não é? Percebe que para lá as placas estão aumentando os valores? Quando as placas estão aumentando os valores, significa então que o sentido do referencial está para onde? Para a direita também. Então, significa que aqui é como se tivesse um referencial, pessoal, quem física a gente usa muito referencial, que o referencial para a direita é positivo, porque as placas estão ficando cada vez maiores, com valores cada vez maiores, quanto mais elas estão indo para a direita. Então o sentido está para lá, é positivo. Só que o que acontece? Se o carrinho, tá? Imagina que um carrinho estiver indo para lá no sentido de aumentar as placas, tá vendo? No sentido em que os valores das placas estão aumentando, significa que as posições estão aumentando. E, consequentemente, o valor da velocidade vai ser o quê? Positivo. E dá para perceber mesmo, ó, porque o V está no mesmo sentido do positivo para lá, que as placas estão aumentando. Então a gente fala que se a velocidade for positiva, o movimento ele é progressivo, tá? Então se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Tá. Beleza. E, professor, e o movimento retrógrado? Olha a situação que eu coloquei. As mesmas placas, mas o carro indo para onde? Para cá, para a esquerda. Observe o seguinte, se as placas estão aumentando para lá, significa também que existe um referencial positivo para onde? Para a direita. Porque o referencial positivo, você consegue perceber pelas placas, ó. As placas estão aumentando, tá vendo? Os valores 20, 40, 60, é porque realmente para a direita está ficando cada vez maior. Para a direita é maior. Então, ó, a seta está aumentando para lá, então para lá é o referencial positivo. Tudo bem? Só que o carrinho está andando no sentido contrário. Em vez de aumentar as placas, o carrinho está indo no sentido em que as placas estão diminuindo seus valores. Sabe o que vai acontecer? A velocidade aqui, o valor da velocidade vai dar negativo, tá? E quando o valor da velocidade é negativo, né, um valor algébrico, né, é negativo, a gente fala que o movimento ele é retrógrado, tá bom? Mais tarde eu vou mostrar para vocês também, né, em alguns vídeos aí, que velocidade positiva, na verdade, né, quando fala de vetor, né, um vetor ele é positivo ou ele tem velocidade positiva ou negativa, na verdade não existe vetor positivo nem negativo, tá? Existe um vetor, o vetor é um desenho, tá? Mas isso aí é só na aula de vetores. Se você quiser também aprender vetores, tem uma lista, várias questões, vários exercícios, várias ideias legais sobre vetores, tá? Mas a ideia aqui é essa, ó. Então, se tiver a favor das placas, velocidade é positiva, movimento progressivo. Se ele estiver indo contra as placas, tá vendo? A velocidade vai ser negativa, né? Porque, ó, a velocidade está para cá, é negativo, porque eu adotei para lá como positivo, velocidade negativa, e o movimento ele vai ser retrógrado, beleza? E agora eu vou mostrar uma coisa para a gente finalizar aqui, antes de a gente começar as questões sobre velocidade média. Na parte de velocidade média, eu vou dar uma dica só para a gente conseguir fazer os exercícios, tá? Para facilitar para vocês, né? Uma ideia, né? De como usar a fórmula. Ó, a velocidade média tem a fórmula variação da posição dividido pela variação do tempo, tá? Esse delta aqui, em física, é a mesma coisa que variação. E quando a gente faz variação, é sempre o final menos o inicial, tá? Então, quando tem ΔS, é a mesma coisa que variação da posição, tá? Ou seja, a variação da posição seria a posição final menos a posição inicial. Variação do tempo é a mesma coisa que tempo final menos tempo inicial.
Então eu coloquei, por exemplo, um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tem aqui, né, um carrinho que a frente dele, ó, tá coincidindo com a placa aqui, ó, 100 quilômetros, quilômetro 100. E que esse carrinho, ele está com uma velocidade constante, tá? Ele tá com o valor da velocidade constante, beleza? Tranquilo, o carrinho está andando, andando, e aí de repente esse carrinho chega na placa quilômetro 250, a frente dele, tá vendo? Então a frente dele está no quilômetro 100, e de repente a frente do carrinho chega no quilômetro 250. Beleza. Aí vamos imaginar que o cara estava com um relógio lá, e ele percebeu que quando a frente do carrinho estava no quilômetro 100, era meio-dia, 12 horas, meio-dia. E quando a frente do carrinho chegou até a placa aqui, ó, 250, era 14 horas, né? Ele colocou aqui tempo 14 horas. Então, um tempo aí vai ser o tempo inicial. Quem que vai ser o tempo inicial? Esse cara aqui. Então, esse cara aqui vai ser o T0, tempo inicial. E esse cara aqui vai ser o tempo final, que eu vou chamar de T, 14 horas. Quando eu vou usar a fórmula, velocidade média é a variação da posição, que é a posição final menos a posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Vamos lá. Quem que é a posição final? A posição final é a placa que ele vai estar. Ele vai estar na placa quilômetro quanto? 250. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do S, ó, na posição final, eu vou colocar 250 quilômetros. Menos a posição inicial. Quem é a posição inicial? A posição inicial ele está aqui, ó, no quilômetro 100. Então, menos 100 quilômetros, tá? Dividido pela variação do tempo. Quem é o tempo final? O tempo final é 14 horas. Menos o tempo inicial, 12 horas. E a gente vai fazer, então, 250 menos 100 dá 150. Beleza. E 14 horas menos 12 horas dá 2 horas. Então, aqui em cima ficou 150 quilômetros e aqui embaixo ficou 2 horas. E 150 por 2 dá 75 km por hora. Como a gente está falando de movimento uniforme, a pergunta que eu fiz, a questão era tipo assim, qual é a velocidade desse carrinho, né? A velocidade dele coincide com a velocidade média, porque a velocidade dele é constante, né? Então ele vai estar sempre com essa velocidade. Então a velocidade média vai ser o valor da velocidade do carrinho, tá? Que dá 75 km por hora. Então a velocidade média é 75 km por hora, o V, né? Que é a velocidade do carrinho, né? O V, ele é 75 km por hora. Porque coincidiu, né? Ele está sempre com a mesma velocidade. Entendeu a ideia de como que funciona a fórmula? Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curtiu esse vídeo, não deixa de metralhar o like aí para ajudar o canal a crescer. Se você tem algum amigo que precisa aprender física de verdade, então compartilhe esse vídeo com o seu melhor amigo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative os sininhos para as notificações dos novos vídeos que vão vir aí, tá bom? Então é isso aí, grande abraço e até mais!